Olá, seja bem-vindo a mais um FBcast. Eu acho que se você tem acompanhado aí os anteriores, eu tenho certeza que você também já devia estar na expectativa de assistir mais um, porque, gente, olha, todos estão sendo ótimos e cada assunto um melhor que o outro. E cada vez que eu participo desse FBcast e eu percebo que sou a pessoa que mais ganha com isso, eu acabo aprendendo mais e acabo pensando em quem mais eu posso trazer para vir aqui conversar com vocês. E essa semana eu estou trazendo duas pessoas especiais que fazem parte também, né, do meu grupo lá na faculdade. Eu estou aqui com duas pessoas que vão falar com vocês sobre a questão do direito do consumidor. Você já parou para pensar nisso? Mas antes da gente bater esse papo, aquilo que eu tenho que falar todos os FBcasts. Sei que isso é chato, que vocês devem ver isso em todos os outros vídeos, mas não custa eu ficar repetindo. Curte aí, pessoal. Compartilha com as pessoas que vocês acham que vale a pena ouvir sobre esse assunto. São essas informações pautadas com pessoas que têm competência para falar sobre isso, que vai sim ajudar os outros a resolver, às vezes, alguns problemas que estão ali no dia a dia delas. Fica a dica para vocês. Lembra que às vezes algumas pessoas que a gente vê lá nas redes sociais, naqueles videozinhos muito curtos, não tem tanto a agregar como às vezes um papo interessante, como vai ser o papo de hoje. Beleza? Curte aí, compartilha e espero que vocês estejam gostando. Vamos conhecer então os nossos convidados de hoje? Hoje eu estou com o nosso aluno Delaías e também estou aqui com a nossa professora Débora. Delaías, aluno da nossa faculdade, do curso de Direito, e hoje é coordenador do PROCON aqui de Barretos. Tenho certeza que vai ter muito para acrescentar no papo, Delaías. Ótimo. Seja bem-vindo, cara. Muito obrigado, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui pela primeira vez, tomara que venha mais vezes. E estou aí para responder as perguntas e interagir com vocês, especialmente para quem está nos assistindo. Legal, muito bom. Débora, obrigado. Eu que agradeço. Você que me ajuda em tanta coisa, tá aqui para me ajudar mais nessa. Obrigada, Galbiati. É um prazer estar aqui, uma honra também estar ao lado do nosso aluno, que foi meu orientado já do TC, do trabalho de curso, do curso de Direito. Então é uma honra participar desse bate-papo e também tentar agregar aí para toda a comunidade. E já puxando um assunto sobre isso que eu acho que é fundamental, as pessoas precisam saber mais sobre os seus direitos, na verdade. Eu acho que tem muito pouco, assim, no sentido de pessoas debatendo sobre esse assunto para poder desmistificar, tanto que é uma das coisas que a gente estava falando até agora há pouco, antes de começar a gravar, desmistificar essa questão dos direitos e deveres do consumidor, não é? Como que você tem visto isso no PROCON? Nós temos essa preocupação, foi muito importante tocar nesse assunto, e é daí que foi inaugurada a Escola de Defesa do Consumidor, aqui no PROCON de Barretos. É um anexo ao próprio PROCON. Então, é um ponto de partida, é um lugar de conhecimento que nós abrimos para nossos consumidores, especialmente, mas também quebrar o paradigma de que o PROCON está distante da sociedade dos fornecedores. Nós abrimos também para os fornecedores, porque o direito do consumidor é o dever do fornecedor. Então, nós recebemos também as empresas para receber informações sobre como não cometer práticas infrativas. E também nós abrimos o espaço para receber informações, porque nós que produzimos o conhecimento e levamos conhecimento aos consumidores e fornecedores e para toda a sociedade, nós também precisamos de informações, precisamos de aprender também para poder ensinar. Então, nós tivemos o privilégio de receber a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, que nos ensinou sobre especificidades na fiscalização de combustíveis, de gás. Então, isso foi muito ótimo para nosso conhecimento e poder aplicar isso na nossa instituição e na nossa cidade. Até puxando o gancho do Delaías sobre a informação,
é importante a gente deixar bastante enfatizado que a defesa do consumidor é um direito fundamental. Está lá na nossa Constituição Federal. Então, é algo que precisa ser propagado com muita insistência. E até eu parabenizo o FBcast de trazer esse assunto, porque o compartilhar a informação nos liberta. Então, quando você tem o conhecimento do que é o seu direito, do que é o seu dever, porque nós, consumidores, não temos apenas direitos, nós também temos deveres. Então, saber isso, ter a exata noção dos seus direitos e da lei em si é fundamental para poder exercer a nossa cidadania. E é muito gratificante trabalhar com o público em geral, porque quando a gente tem uma história no Procon e um trabalho de atendimento direto ao consumidor, a gente conhece as pessoas. Então, cria-se um relacionamento. Então, quando a pessoa chega sem informação nenhuma e ela começa a ter um contato, um relacionamento conosco, abre um procedimento, o caso é resolvido, você percebe que a pessoa cresce moralmente, né? A educação, como a professora Débora falou, liberta realmente, e a pessoa se torna um cidadão melhor. Então isso é muito bom, porque a gente sente o prazer que o nosso trabalho está sendo, a gente está contribuindo de alguma forma com a sociedade, isso é muito bom. E para mim, vai ser de novo mais um FBcast para eu aprender, porque como um leigo no assunto, e também um consumidor, né? Eu acho que é importante, e eu vou tentar fazer muitas vezes, às vezes, das pessoas que estão assistindo, de tentar tirar, às vezes, algumas dúvidas. Inclusive, pessoal, depois deixa aí perguntas, caso a gente não fizer alguma pergunta que você acha que seja importante. Deixa aí nos comentários, que a gente pergunta e depois responde para vocês. Então eu quero ver se eu faço algumas perguntas assim, como se fosse eu o consumidor, e aí vocês vão me ajudando a entender mais esse processo, sabe? Porque eu concordo, uma das coisas que nós, população comum, a gente tem é o fato de que a gente não sabe dizer, muitas vezes, qual é o papel, né, dessas instituições, tanto o Procon quanto dos advogados, para nos auxiliar nessa questão dos nossos deveres e direitos com relação ao consumo. Porque eu vejo que o brasileiro tem a cultura do deixa disso muitas vezes. Sim. Achar que é muito pequeno, de repente, entrar numa briga por conta de um produto que ele acabou de comprar e aquilo veio com um defeitinho. Nossa, tem que sair daqui, até lá no Procon. E isso faz com que a gente não construa essa cultura de exigir aquilo que nos é direito. Sim. Das empresas que às vezes estão oferecendo para a gente um produto de baixa qualidade por conta do fato de que ninguém vai reclamar sobre isso. Eu posso dar um exemplo bem atual de valores pequenos que as pessoas deixam para lá e é bem atual no nosso município de Barretos. Tinha uma empresa que prestava serviço de Zona Azul, que teve um problema contratual com a prefeitura, e é uma relação de consumo. O consumidor pagava diretamente essa prestação de serviço, um valor em créditos, e tinha a vaga na Zona Azul. Esse contrato foi rescindido, e essas pessoas ficaram com créditos. E a maioria das pessoas tinham créditos de valores pequenos, R$10, 20, alguns mais, outros menos, na média por aí. E muitos deixaram para lá. Mas a gente só conseguiu resolver esses casos lá no Procon porque a gente foi para a mídia e foi falar, porque a maioria das pessoas elas ficam criticando em redes sociais. E esse é um problema muito sério, que era bom até a gente abordar isso com mais frequência também, porque eles gostam de externar isso nas redes sociais, mas não resolve o problema. Resolve o problema no processo. Então, através desses contatos com a mídia, as pessoas começaram a nos procurar e os casos estão sendo resolvidos. Então, são questões pequenas que, se o consumidor não reclama, é o pequeno de um, pequeno de outro, e ele fica com valores retidos e um lucro razoável para eles, até grande, de certa forma. É aquela questão de centavos que vai passando no caixa, né, de supermercado, que a gente sempre dá exemplo. Então, é importante, mesmo que seja valor pequeno, o exercício do direito é importante para a pessoa se habituar a procurar, não só em casos grandes, mas também em casos pequenos, porque essa soma pode ser lucrativa para a empresa e pode criar esse mau hábito de dificultar a vida do consumidor.
Se há, de fato, um prejuízo ou um dano causado por alguma empresa, por alguma prestadora de serviço, mesmo que seja pequeno, é o nosso dever de consumidor também buscar essa reparação. Porque se nós não reclamamos quando somos lesados, pequeno, a cada vez uma coisa pequena, deixa para lá, deixa para lá. Esse fornecedor, essa empresa, não vai mudar a sua postura, e é dever da empresa prestar um serviço de qualidade, colocar produtos bons no mercado de consumo. Então, se ninguém reclamar, essas empresas não vão saber. Então, é nosso dever de cidadão, de consumidor cidadão, fazer as reclamações. E como o Delaes bem apontou, não fica reclamando em rede social, porque às vezes a gente reclama de alguma coisa e acaba ultrapassando. Então você xinga, olha, aquela empresa é isso, aquela empresa é aquilo. Nós também temos que ter esse cuidado, porque às vezes nós podemos, no exercício de um direito nosso, abusar dele e aí ofender a imagem de uma empresa. Então nós temos que ter esse cuidado, é nossa responsabilidade de cidadão ter esse cuidado. Reclamar sim, mas como o Delaes falou, nos órgãos competentes. Rede social é bom para a gente expressar o nosso pensamento, mas não falar mal das empresas. E para finalizar essa questão dessa preocupação de deixar para lá, muitos consumidores às vezes deixam para lá, mas nós temos a responsabilidade de observar isso, porque é um hábito que a gente quer corrigir com a educação para consumo na escola, mas é um fato que ocorre. Então nós, de ofício, mesmo sem os consumidores reclamar, em sua maioria, nós notificamos a empresa para que eles apresentassem a quantidade de consumidores barretenses que tinham créditos retidos e qual o valor e devolver imediatamente. E só que o que aconteceu? Eles não responderam e eles foram penalizados, porque eles infringiram a norma de defesa do consumidor, que eles são obrigados a nos responder. Quando eles são notificados, eles precisam responder, e eles não responderam. Então, eles foram penalizados por isso. E eu acho uma atitude louvável do PROCON de ter tomado essa decisão antes mesmo que houvesse, né, por parte dos consumidores algum tipo de movimento nesse sentido. Que eu acho que a gente precisa ver isso mais vezes, né? Eu acho que o descrédito, muitas vezes, dos órgãos públicos vem com relação a isso, né? De às vezes ficar muito estático, ou ser excessivamente burocrático, a ponto de gerar no consumidor, não só no consumidor, na população em geral, uma descrença, nossa, eu vou ter que fazer, nossa, isso demora muito, vai demorar anos para isso ser resolvido, e aí isso desacredita o processo, né? Porque às vezes não é muito bem estruturado. Eu achei muito interessante. Mas você estava falando uma coisa que eu quero puxar de novo, um assunto que a gente estava conversando fora das gravações. Um amigo, né, como eu estava comentando com vocês, ele acabou indo fazer o doutorado fora, estava lá nos Estados Unidos, foi fazer a barba, e aí a Gillette lá que ele tinha acabado de comprar, soltou a lâmina, que fez um pequeno corte, nada, e ele fez uma reclamação no saque deles, né, no atendimento ao consumidor. E por surpresa, ele não tinha entrado com processo, nenhum tipo, só fez, olha, cuidado, né, foi dar um aviso para eles. Na outra semana não, acho que 2 ou 3 dias depois, ele tinha recebido uma cesta da Gillette, cheio de produtos, né? E ele foi descobrir que lá as empresas fazem de tudo para não ir para o tribunal. Então eles oferecem para o cliente já um atendimento já de tentar recuperar aquela situação. Sim. Mas antes, eu quero contar um outro caso que acho que vai juntar isso. Eu não contei para vocês, estava esperando para agora. Quando eu estava namorando minha esposa há um bom tempo atrás, né, a gente estava em casa, eu tinha comprado 2 cervejas para a gente tomar. 2 garrafas. Eu tinha colocado no freezer. E aí eu lembro que a gente tomou uma, na segunda que eu fui abrir, no último copo, escorregou um negócio junto com a espuma para dentro do copo. Beleza. E aí eu fui dar uma olhada e vi boiando uma barata dentro
Ai, ai, ai. Joguei aquilo fora, tal, e no outro dia eu resolvi fazer a mesma coisa que esse meu amigo tinha feito lá, né? Não tem uma história, não tem nada a ver com outra, eu tô aproveitando. E aí eu sei que quem me atendeu foi o pessoal lá do saque da empresa, que eu não vou falar aqui o nome, né? Acho que não vem no caso. Sim. Mas aí as pessoas muito mal treinadas, né? A pessoa chegou para mim e falou, olha, eu tenho certeza que não foi aqui que isso aconteceu. Né? Então eu falei, olha, então quando você fala que não foi aí, tem que tomar cuidado com o psicólogo, é um problema sério. Você tem que tomar cuidado com o que você fala, vai ser usado contra você. Então aí eu falei assim, bom, mas se não foi aí, então significa que você está dizendo que foi aqui, que foi na minha casa, que de repente eu tô com uma garrafa aberta, eu e minha namorada, e essa barata entrou ali e cometeu um suicídio, até brinquei com ele. Ela falou, não é isso que eu tô falando. Bom, então você tá querendo dizer que lá no supermercado alguém abriu essa tampa e a barata entrou, eles tamparam e venderam assim? Não, também não é isso que eu tô falando. E aí gerou-se uma discussão que no final ela estressadíssima comigo, falou, quer saber? Ela disse, deixa essa barata aí, essa garrafa que amanhã alguém passa aí para pegar. Eu falei, não é sobre isso. É sobre ser bem atendido. Eu sou um consumidor, a partir de hoje eu não consumo mais essa marca. E dito e feito, nunca mais isso aconteceu. Mas quem sou eu, né? Na fila do pão, como a gente brinca. Quem sou eu? Mas porque falta muitas vezes o brasileiro exercer o seu papel de pontuar, não nas redes sociais, depois a gente vai abrir sobre isso daqui a pouquinho, porque eu ainda tenho algumas coisas para perguntar, e de se posicionar até para, que nem você falou, para que as empresas entendam a importância de oferecer um bom serviço. E se todos os consumidores tivessem a atitude que você teve, ele sentiria no bolso o impacto que o mau atendimento tem na sua prestação de serviço, na venda de produtos, enfim. Então, essa atitude é correta. Mas o que precisa ser feito a título de órgão de defesa do consumidor? A gente precisa de tomar conhecimento dos fatos para poder abrir um processo de ofício, para solicitar esclarecimentos, provas e para poder penalizar, se necessário, ou resolver o problema. Então, isso também é muito interessante. A respeito da questão do Gillette, pensando que foi um defeito do Gillette e houve uma lesão no consumidor, ele tem todo o direito de entrar judicialmente, mas eu vou focar na parte extrajudicial e no PROCON. Nós não temos demandas sobre acidente de consumo, porque, em regra, o consumidor ele procura a justiça por causa de um dano moral, alguma lesão, enfim. Mas é importante nós sermos comunicados disso, porque nós podemos agir de ofício solicitando informações que possam inibir problemas futuros. Por exemplo, se foi um defeito no lote daquele Gillette, então eles têm que esclarecer se houve um defeito em massa ou se foi algo específico, houve uma quebra específica ali, enfim, dá para a gente investigar. Então isso é importante porque a gente atua na coletividade também, e não somente na questão individual. Essa questão do seu amigo, aqui nós temos isso, está regulamentado dentro do Código de Defesa do Consumidor. Então, se acontecer qualquer tipo de problema nesse sentido, ou até menos grave, precisa sim buscar uma reparação. Você falando das empresas, nós já temos muitas empresas que têm mudado a cultura de se precaver e se antecipar para que não haja aí o ajuizamento de ações. Mas ainda tem muito a melhorar. Muito a Eu ia te melhorar. perguntar, você sente que no Brasil ainda as empresas se aproveitam dessa situação? Sim, se aproveitam. Até por conta desse deixa para lá. Então é pequeno. Eu vejo muito, porque como eu atuo no Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Barretos, nós atendemos pessoas carentes que necessitam da assistência jurídica. E até essas pessoas, às vezes, não querem fazer nada porque são coisas pequenas. Então, precisa mudar, de fato, essa cultura para que as empresas também possam agir de uma forma mais diligente, com certeza. Porque elas têm o dever de prestar serviço e colocar produtos que sejam seguros. Então aí, sobre isso, a pessoa acaba chegando lá no PROCON achando que tem todos os direitos do mundo, que vai chegar e já vai resolver o problema dele e vai conseguir todos os direitos, né? É assim? Também.
Tem de tudo, né? Tem todo o perfil desejado. E isso é bom para nós. Indesejado também. Mas isso é bom que a gente aprende a lidar com várias situações, a gente amadurece e explica e tem que lidar com todo tipo de pessoas. Mas isso acontece realmente. Nesses casos que as pessoas exageram, elas têm uma dificuldade de entender que não tem somente direitos, elas também têm deveres. Então, aí entra a nossa responsabilidade de informá-los, por isso a gente inaugurou a Escola do Consumidor, para ter um tempo exclusivo para poder ensiná-los sobre o direito do consumidor e também os seus próprios deveres. E os limites, porque o que é dever dele, ele tem o seu dever, tem o direito, e o outro lado também. É um relacionamento, é uma relação de consumo. Então, quando excede, nós mesmos já não abrimos o processo, nós explicamos os motivos que nós não abriremos o processo, só abrimos quando é direito do consumidor. E a gente explica também, nós não somos advogados do consumidor, a gente vai auxiliá-los, vai defendê-los no que é direito, e não quando ele não tem direito, quando ele excede. Mas a gente tenta explicar. Alguns entendem, outros não, mas é o nosso dever explicar. Então, mas chegando lá, provavelmente vocês vão dizer, olha, nesse caso específico, vale a pena você procurar um advogado para te acompanhar. Exatamente, porque se ele entende que tem o direito, ele pode discordar de nós. Então, ele vai procurar um advogado. Se o advogado entender, olha, eu tenho uma tese de que você pode conseguir, tem um direito sim aqui, é a liberdade que ele tem de escolher. Mas a gente tem esse dever também de explorar essa tese que a gente entende que não é direito. E daí entra também a parte de educação de consumo, nós, como servidores. Daí a gente entender todas as teses para a gente passar com segurança ao consumidor que aquela informação é verdadeira. A gente não pode falar que ele não tem um direito, sendo que ele tem. Então, por isso que a Escola do Consumidor veio, para nós ensinarmos o consumidor, nós ensinarmos os fornecedores e também aprendermos com instituições especializadas. Eu fico pensando assim, né? Vocês falaram das redes sociais. Eu acho muito louvável essas iniciativas, né? Mas eu sinto as pessoas hoje acomodadas no sentido de procurar nas redes sociais as respostas para os problemas que elas têm. E, na verdade, essas respostas não são pautadas em profissionais, né, gabaritados, profissionais que entendam do assunto para poder orientá-las. Às vezes é apenas uma pessoa igual ela falando alguma coisa que ela queria ouvir. E aí, a partir daqueles pequenos videozinhos de 1 minuto, ele começa a tentar formular teorias e acreditar que ele tem que defender isso. Eu acho que na pandemia houve ela foi muito disruptiva nesse sentido. Porque as pessoas procuravam nas redes sociais informações a qualquer custo sobre o que era a pandemia, quando que isso ia acabar, o que ela deveria fazer para se proteger e coisas nesse sentido. E como as redes sociais, né, ela é aberta para que as pessoas possam ir lá e falar o que elas quiserem, você teve uma divisão muito grande de profissionais, cada um apontando muitas vezes para um lado, que fez com que gerasse mais dúvida nas pessoas e, com isso, desmoralizasse muitas vezes a credibilidade de alguns profissionais. Porque você ia ver profissional desacreditando outros profissionais. Né? E eu não sei como que isso também se aplica ao direito, porque eu também vejo que hoje, para ver essa questão de direitos e deveres, as pessoas continuam procurando nas redes sociais. A internet, ela é muito boa, ela é muito positiva, ela veio para facilitar muito a nossa vida. Mas nós também temos que ter esse cuidado. Se você tem algum problema relacionado a alguma falha na prestação de serviço, ou fui lesado de alguma forma com instituição financeira, ou com algum serviço de telefonia, isso tem muito problema. Então, vá no caminho correto.
primeiro vá tentar resolver no próprio saque da empresa. Não resolveu? Procure o Procon. Existe também o Procon online. Tem uma plataforma de mediação do próprio governo que chama consumidor.gov. Então, tentar de todos... Reclame Aqui também. O Reclame Aqui também é um canal muito importante. Tentar primeiro resolver o problema de uma forma consensual. Se não resolver, e até o Procon faz isso, o Procon busca mediar, né, essa situação, e se não chega num acordo, precisa procurar um advogado. Então, procure um advogado de sua confiança e aí sim busque a reparação adequada. Então, é esse o caminho. A internet, eu gosto demais, utilizo muito, serve para pesquisas, e não estou aqui dizendo, é importante deixar enfatizado, que você, né, não pode pesquisar alguma coisa relacionada ao seu próprio direito. Nós fazemos isso e é salutar, é saudável para nós termos uma noção das coisas, mas é importantíssimo buscarmos o profissional de sua confiança, de nossa confiança, melhor dizendo, para que esse profissional possa te passar a informação consistente. Então, é esse o caminho. Essa questão, você apontou algumas coisas do tipo a telefonia, né? Às vezes as pessoas têm uma confusão de quais são na verdade, eu não sei como usar o termo, porque eu não sou da área, mas quais são os objetos que a pessoa tem que procurar o Procon, procurar o direito do consumidor. Por exemplo, se foi mal atendido no médico, procura Procon? Entendi. O mau atendimento, inevitavelmente, vai gerar um dano moral. Então, o dano moral é judicial. Isso a gente recebe várias perguntas. Olha, fui tratado mal, mau atendimento, falou mal de mim. Mas e se foi o plano de saúde? Independente de qual fornecedor, qual segmento, na esfera judicial, porque é o juiz que tem essa competência de metrificar o valor ali do dano moral. Até se me permite, Delaías, é possível também buscar, pelos métodos adequados de solução de conflitos, a solução dessa questão. Se eu fui mal atendida no convênio médico, com o meu plano de saúde, é possível, porque às vezes a gente não quer o financeiro, a gente quer olha, eu errei, um reconhecimento da falha e um pedido de desculpas. Às vezes isso basta. Óbvio, tem muitas pessoas que vão querer sim, olha, fui ofendida, então tenho direito a uma indenização por dano moral. Mas é possível também solucionar uma questão dessa pelo Sejusc, por exemplo, que é um órgão do Tribunal de Justiça, que vai tratar de questões antes delas serem judicializadas. Então, é muito importante a gente ter em mente que o entrar com um processo, ajuizar uma ação, não vai solucionar o problema. Então, a gente tem que buscar esses caminhos que não são mais alternativos, a gente chama de adequados, esses métodos adequados de solução de conflitos. Agora, se a empresa ou aquele determinado fornecedor não quiser solucionar essa questão, aí sim é o momento de buscar essa reparação perante o Poder Judiciário. Nesse sentido, é possível, depois dessa explicação do dano moral, que é só na justiça, a pessoa não querer, a princípio, e querer sim uma ação extrajudicial, é possível o Procon notificar a empresa sobre os fatos, que eles apresentem a resposta, e algumas vezes eles pedem desculpas, e fazem alguma compensação para o consumidor, e isso é importante, porque evita um processo, e processo muitas vezes demora anos para se resolver, e não é bom para ninguém. Então é importante, mesmo que foi um mau atendimento, que não necessariamente deveria ser no Procon, porque geralmente vai para uma devolução de valores indevidos. Mas esse perfil de consumidor que procura nesse sentido é um perfil de consumidor mais consciente,
que ele não quer dinheiro de volta, ele quer ser bem atendido quando voltar lá. Então, ou seja, ele já tem uma história, ele não quer perder o relacionamento, ele só quer que a empresa melhore. Então, a gente pode intermediar sim para que os profissionais tenham melhores treinamentos, por exemplo. A gente teve uma reclamação de um consumidor deficiente que não tinha o devido tratamento de libras numa instituição bancária. Então, nós pegamos a legislação, vimos que tinha alguns descumprimentos e eles se adequaram. Isso é interessante. A pessoa não pediu para penalizar, não pediu nada, queria que cumprisse todas as legislações para que a pessoa pudesse ter mais independência. Então, isso aconteceu. E aí que entra a satisfação de contribuir para a sociedade, que não é dinheiro de volta, não é dano moral, não é processo, é apenas relatar os fatos e a empresa reconhecer. Então, a gente também precisa de reconhecer que a empresa tem uma responsabilidade imensa. Ela podia virar as costas e deixar judicializar. E demorar anos, possivelmente podia até ganhar alguma causa. Mas ela também tem que ter essa responsabilidade de evitar o conflito judicial para tentar resolver imediatamente as questões, não só da pessoa individualmente, mas da coletividade. Mas olha só, só nessas duas falas de vocês, o quanto informação que eu tenho certeza absoluta que a maior parte das pessoas não tem isso. Então, de repente, você veio e me passou certinho quais seriam os melhores passos antes de uma judicialização, né? Sim. Aí você vem e fala, olha, tudo bem, se for judicial, não é pelo PROCON, né? Mas se for por uma conciliação ali, para tentar... Pode vir pelo PROCON. Então, é isso que eu acho que talvez falta. A população, muitas vezes, ela não tem essa impressão que eu tenho. Ela não tem... ela não sabe qual é o caminho. E isso muitas vezes faz com que ela não busque seus direitos. E aí faz com que ela vá para a internet. Porque aí de repente ela está tão frustrada e ela não sabe para onde ir. Porque de repente a pessoa lá do saque tratou ela mal por conta da barata, né? E não, eu não fui pela rede social. Eu não sou desses. Aí de repente foi lá. Não foi bem atendida. E muitas vezes muito mal atendida. E ela está tão frustrada que ela põe na rede social para, olha, todo mundo, não comprem mais dessa empresa. Sem saber que existe um caminho melhor e que vai trazer um resultado real para aquela demanda que é dela. Sim. E, inclusive, para facilitar esse acesso, eu vou passar os dados, os nossos telefones de contato, para que as pessoas tenham no seu celular ali e, quando precisar, poder ligar para a gente ou entrar em contato, o WhatsApp também. Então, essa questão de dificuldade de saber o lugar, às vezes a pessoa está na correria do dia a dia, não consegue ir presencialmente fazer sua reclamação, a gente atende por WhatsApp também, por e-mail, por telefone. Então, eu acho interessante a gente deixar os contatos aqui para deixar e passar essa informação, porque é fácil ter esse contato, mas a pessoa às vezes não sabe e não tem esses dados, e a gente vai passar para vocês para dessa publicidade também. Não, já pode falar agora, e antes de você ir embora, você fala de novo. São também, muitos, eu vou passar um post, por isso que eu generalizei. Vocês veem, vai estar aí nos comentários, aí provavelmente vai estar escrito ali, tá? Sim. A gente atende presencial, tem o WhatsApp, tem a fiscalização, tem a ouvidoria interna, que é recente. No nossa senha ali, você aperta o botãozinho lá da ouvidoria, você pode reclamar de nós mesmos, e a gente fez questão de abrir isso porque a gente quer resolver. Às vezes a gente não faz por maldade, mas a visão do consumidor é interessante, pode melhorar aqui, ou aqui não está legal, a gente quer receber essa crítica para a gente poder resolver. Qual que é, na tua opinião, depois eu quero ouvir a tua também, o problema que as pessoas mais buscam solução? Geralmente, questão de instituição financeira tem muito problema. O que é o top ali é de telefonia também, planos de saúde também tem muito questionamento. E questões de comércio mesmo. E acontece muita reclamação também de compras online. Então, as pessoas compram online e tem problemas. Então, são esses os tipos de reclamações.
Eu falei da mudança de cultura das empresas, que hoje já está bem melhor, mas ainda, volto a repetir, ainda tem muito a melhorar. Nós temos muitos direitos que são violados, direitos do consumidor que são violados. Entre eles, a questão do acesso para as pessoas com deficiência. Nós tivemos uma aluna com deficiência visual na faculdade, nós temos outra aluna, e as duas me relataram, porque já faz um tempo que eu dou aula de direito do consumidor, e elas relataram experiências delas que eu fico, às vezes, com vergonha alheia, porque onde se viu uma pessoa que não consegue ler, que não tem o acesso? Às vezes tem, na empresa tem, a fabricante coloca o braille na embalagem, mas tem uma etiqueta em cima. Então, é uma falta de respeito e até uma falta de humanidade para essas pessoas que necessitam do tato para poder fazer a leitura. Então, ainda tem muito a melhorar. Por isso que uma ação dessa, uma atitude dessa, de levar o conhecimento dos direitos e deveres do consumidor e do PROCON também, são fundamentais para que isso seja cada vez mais propagado, que as pessoas mudem os seus conceitos, tanto consumidores quanto fornecedores. A gente estava conversando antes da gravação sobre a questão da boa-fé. A boa-fé, ela é um princípio que ela norteia, ela direciona não só as relações de consumo, mas todas as relações. Então, a boa-fé, ela precisa estar inserida na nossa vida cotidiana, porque quando a gente age com boa fé, quando a gente age com respeito, as coisas fluem. Então, respeito por parte dos fornecedores, que sabem o que precisa fazer. Eles sabem o que precisa fazer. E respeito também, boa fé, por parte dos consumidores, porque não é se acontecer um problema comigo, então já tirei a sorte grande, vou receber uma bolada. Também precisamos ter essa postura de boa fé. Então, é nesse sentido. E a harmonia, né? A harmonização das relações de consumo é fundamental. A maior demanda que nós temos de segmento é serviços financeiros. É o primeiro, e disparado. E aí envolve problemas na conta corrente, no cartão de crédito, empréstimos, toda essa parte financeira. O segundo é telecomunicações. É telefonia, serviço, internet, enfim, os planos fechados ali, vêm valores, cobranças indevidas, má prestação de serviço, a qualidade do serviço em si. E em terceiro, vem problemas nos produtos. A pessoa comprou um celular, está viciado, uma televisão, um cabo de microfone, qualquer tipo de produto com vício tem essa demanda, são os três maiores. E eu penso assim, os dois falaram da questão da internet, da rede de telefonia, né? E aí eu fico vendo que muitas vezes os contratos, né, a permissibilidade de oferecer um produto com muita baixa qualidade e porque no contrato que foi feito ali dos órgãos superiores, pode oferecer 10% do produto, do quanto é oferecido, né? No caso da internet, muitas vezes. Aí vai lá e mede, o cara fechou com tantos giga e está oferecendo alguns megas, e aí não, mas olha, de acordo com o contrato da Anatel e não sei o quê, nem sei se é Anatel, mas me perdoa, Anatel, né? Permite isso. Tem muitos contratos de adesão. Hoje, se você vai fazer um empréstimo bancário, por exemplo, vai assinar hoje não precisa nem assinar. Pela internet você consegue fazer um empréstimo, tomar um empréstimo. Então, são contratos de adesão. O consumidor, ele vai aderir, ele não vai questionar, discutir com a empresa, com a instituição financeira, as cláusulas contratuais. Mas é possível que esse consumidor, se ele for lesado de alguma forma, se tiver algum prejuízo, ele consiga rever
essas cláusulas contratuais. Então, é importante também o consumidor estar atento a isso. Então, questão de juros, é abusivo realmente ou não? Não estou falando, é bom enfatizar, que todos os contratos de adesão são contratos abusivos. Não, existem contratos de adesão que estão ok, mas a maioria pode conter, melhor dizendo, cláusulas abusivas. Então, por isso que é necessário a busca aí dos órgãos competentes, a busca de advogados que são especializados nessa área, para que não haja nenhum dano ou prejuízo para esse consumidor. Eu gosto de conversar com o advogado, porque aí a gente vai aprendendo algumas coisas do tipo, como a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, porque isso pode e será usado contra você no tribunal, né? Eu vi isso em muitos filmes. Não é assim que funciona? Sim, E pode se aplicar na vida real. Pois é. Por isso eu pedi desculpa aqui, porque eu não sei, né, até que ponto a gente acaba falando alguma coisa que pode servir de prova contra a gente, ainda mais quando cai na rede social, não é verdade? Com certeza. Esses cortes de hoje é um grande problema, né? Mas, de novo, com isso que você falou, eu também acho muito importante. Mas eu volto na questão da educação, porque eu acho que é raríssimo as pessoas que vão pegar o contrato antes de uma assinatura, elas querem tanto aquele produto, quer tanto aquele celular, quer tanto aquela internet, quer tanto aquele dinheiro que vai vir do banco ali, que ele está pegando aquele empréstimo, que provavelmente vai resolver algum problema do dia a dia dele ali, que está angustiado, que ele nem lê no que está escrito e acredita que aquela instituição financeira, que aquela empresa vai ser idônea o suficiente, a questão da boa-fé, né, de oferecer para ele realmente aquilo que foi combinado, não é? E eu vejo muitas vezes que a gente está o tempo todo também sendo assediado por aproveitadores, no sentido de que eles têm meta para cumprir, no sentido de oferecer aquele produto, e que se aproveita de qualquer um que está ali meio fácil para ser fisgado, sabe? E por mais inteligente que você seja, por mais vontade que você tenha, muitas vezes o assunto em questão não faz parte da sua competência para entender, né? Sim, se me permite, você falou num ponto muito importante, que é a questão do crédito. Quando aprovou a lei do superendividamento, constou no Código de Defesa do Consumidor, um dos deveres é direito básico do consumidor e princípio também que rege o Código de Defesa do Consumidor, o crédito responsável. Então, é dever dessas instituições financeiras de conceder um crédito que seja responsável, porque a pessoa, quando ela busca uma instituição financeira para fazer um empréstimo, ela já nem vai, mesmo que esteja, vai lá comprar um celular ou comprar um outro produto que seja, ela não tem o hábito e a cultura de ler o contrato. Então, isso é importante inculcar na cabeça das pessoas para que também exerça um consumo consciente. Vou lá comprar, não é comprar no impulso, ou comprar porque a minha turma tá usando, é comprar primeiro. É importantíssimo a gente ter em mente que eu preciso disso. Perfeito. Se eu preciso disso, ou não, tenho muito dinheiro, vou comprar. Então, você nem vai se preocupar com isso, mas a grande massa não tem essa vida. Então, eu preciso disso, e aí entra na psicologia. Se eu preciso, eu vou lá e compro. Não, eu não preciso. Eu tenho uma versão que está funcionando muito bem. Então, quando você exerce o consumo consciente, você também evita muitos males. Muitos males. O que eu estou procurando naquela compra, né? Sim, o que eu estou buscando ali? Porque às vezes você compra o iPhone da última geração simplesmente por uma questão de ego, uma questão pessoal, de você poder ter um iPhone da última geração. O consumo em si, me perdoa de cortar, mas o consumo em si é muito bom, é prazeroso. O consumir é um prazer. Sim. Mas até que ponto esse prazer será benéfico para mim? Então, é importante a gente ter em mente. Então, na hora que vai comprar, ou na hora que alguém está tentando te assediar por uma compra, ou por alguma coisa, refletir.
Então, a gente sempre tem que estar consciente daquilo que a gente está fazendo, porque certamente vai evitar muito problema. Esse é um desafio que nós temos, porque já é legislação vigente sobre superendividamento, crédito responsável, só que, na prática, para efetivamente isso acontecer, as instituições públicas, elas precisam se interagir, precisa investir nos servidores, na estrutura. Então, nós inauguramos a Escola do Consumidor para entrar com o consumo responsável, com a informação. Tendo informação, você evita vários males. Mas e para defender quando o mal já aconteceu? Eu tenho um projeto que eu queria muito pôr em prática, que é difícil, mas é possível, mas eu preciso de ajuda de várias instituições, inclusive da prefeitura, para que nós possamos ter um núcleo de tratamento de superendividamento. Legal. E não tem como a gente pular a parte da psicologia, porque a pessoa está procurando algo no produto que o produto não vai satisfazer. É muito comum você ouvir que comprou um produto que desejava dos sonhos e quando abriu e utilizou, perdeu aquela sensação de prazer. Ou seja, existe algo mais profundo do que a compra em si. Então precisa da informação técnica de consumo, precisa de tratar a emoção, as questões psicológicas e também de fazer a defesa adequada quando a pessoa está super endividada. Percebe que é uma multidisciplinariedade, é um espaço de conhecimento que a pessoa tem que tramitar ali, não é algo simples, é algo bem complexo, mas é necessário. Então esse é um desafio e eu queria muito que isso efetivamente acontecesse na nossa cidade. Tudo que a gente joga aí, agora ainda mais na rede social, talvez alguém escute e comece a organizar isso daí. Vamos providenciar. Gente, eu acho assim, é um papo tão bom e tão elucidativo, que eu acho que, eu não sei, quem está assistindo em casa deve estar aproveitando muito isso, mas pena que o tempo acaba, né? E aí eu acho que dá pra gente ficar aqui mais horas, mas de novo, eu acho que quem está em casa escutando, se tem alguma dúvida ainda, deixa aí, a gente chama e continua esse papo em outro momento, tá? Fica a dica. Débora, deixa um recado para o pessoal que está em casa, que está vendo a gente, alguma coisa que ajude a orientar, principalmente sobre tudo isso que a gente falou aqui hoje. Sem dúvida. É importante nós sempre termos em mente que o direito em si, o direito por si mesmo, ele não tem muito sentido. Então, ele precisa fazer a diferença na sociedade. Então, quando nós levamos o conhecimento ou compartilhamos o conhecimento voltado aí, em especial para o direito do consumidor, estamos exercitando também a nossa cidadania e o nosso papel social. Então, fazer a diferença na sociedade. Então, para o consumidor, a gente poder levar esse conhecimento é muito salutar, com certeza. Obrigado, Bruno. Eu agradeço a oportunidade e eu quero deixar um recado para todos que estão assistindo e especialmente os barretenses que podem contar com a instituição Procon, que nós estamos lá exclusivamente para atender o consumidor e através dos nossos contatos e também presencialmente, que eu acho que as relações humanas, elas sempre serão necessárias. A gente está numa fase que realmente existe uma necessidade, todo mundo está na correria, a tecnologia facilita a nossa vida, mas o contato humano é importante, sempre vai ser. Então, se possível ir presencialmente, a gente gosta do atendimento presencial e a gente quer conversar também para a gente evoluir nesse sentido do núcleo de superendividamento e de relacionamento com as pessoas, que as pessoas precisam muito de expor as suas demandas e verbalizar, e isso ajuda na vida. Então, a gente costuma dizer que a gente é um pouquinho de advogado, um pouquinho de psicólogo, é um pouquinho de tudo, porque essa questão humana é o que faz a diferença na vida das pessoas. Muito bom. Débora, muito obrigado pela tua presença. Laís, agradeço. muito obrigado por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, contribuiu desse tanto para a gente. É um orgulho para a gente, enquanto instituição, vê-lo no nosso crescendo desse jeito, com grandes projetos
Isso engrandece a casa. Eu agradeço a oportunidade de ter aprendido tudo com vocês. Inclusive, a Débora é minha professora, eu tenho orgulho disso. Que bom, que legal. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse papo assim como eu aproveitei. Se a gente for pensar em fazer um resumo de tudo que a gente ouviu hoje, primeiro a gente tem que entender, né, o porquê que a gente está comprando alguma coisa. Lembrar que nesse momento que a gente vive, muitas coisas são associadas no sentido de te trazer felicidade só porque você está comprando. E não é assim que isso funciona. Como foi dito aqui, inclusive o Delaís comentou, a hora que você pega na mão, você vai ter a felicidade por alguns minutos, às vezes até alguns dias, mas daqui a pouco o seu celular novo vai fazer as mesmas coisas que o seu celular antigo também fazia. Então, fica a dica pra gente, antes de qualquer coisa, se perguntar por quê. E se algo der errado nesse processo, procure antes da internet para ficar reclamando aí para os quatro ventos. Procure as instituições que vão poder te ajudar verdadeiramente com isso, te ajudar a resolver de um jeito muito mais saudável. Pessoal, fica a dica. E obrigado por vocês terem participado. De novo, curtam aí o vídeo, compartilhem com as pessoas, que eu tenho certeza absoluta que alguma coisa do papo de hoje ficou e vai ser importante aí para a resolução de problemas futuros. Obrigado, pessoal. Até o próximo podcast.